Pois a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, verso 15 e diante, que lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe sejam dadas certa marca, sobre a fronte ou sobre a mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aquele que tem sabedoria, calcule, entenda o número da besta. Ora, este número é de homem, 666. Feliz sábado? Feliz sábado. Título do sermão de hoje: Gêmeas, mas não idênticas. Decoraram? Gêmeas, mas não idênticas. Falaremos sobre o decreto dominical. Antes, porém, como meu hábito e meu costume, quero pedir que a igreja e também os nossos amigos que nos acompanham pelo Instagram e pela internet façam reverência na casa de Deus. Esse é o meu favor número 1, baseado na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 29, que Deus deve ser adorado como igreja, com reverência e santo temor. Se você estiver utilizando o seu telefone como um aplicativo para a Bíblia, pode utilizá-lo, mas por favor, coloque no modo avião para que esse momento solene não seja atrapalhado. Favor número 2, por favor, ore por mim durante o decorrer do sermão. Ore por mim uma oração muito simples. Ore ao Senhor dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Não há nada que eu possa fazer para você, mas há tudo que o Senhor poderoso possa e vai fazer na sua vida. Jesus disse: as palavras que hoje eu te ordeno são palavras de espírito e vida. Essas não são as minhas palavras, mas sim o quê? O assim diz o Senhor. Ore a Deus dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Jeremias capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: então o Senhor estendeu a sua mão, tocou minha boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Como Deus colocou as palavras na boca de Jeremias, eu quero que Deus, neste momento solene, coloque as palavras dele e dele apenas na minha boca. Favor número 3, eu peço que você, por favor, pense enquanto estiver escutando. Não apenas escute, mas pense. Deus é um Deus racional e Ele nos convida a raciocinar. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Tendo pontuado esses 3 favores: reverência, oração por mim e, por favor, pense enquanto estiverem escutando. Não apenas leia a palavra de Deus, mas pense. Não apenas escute, mas pense. Eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalhará na sua mente, pois a Bíblia nos convida a oferecer a Deus um culto que, igreja? Um culto que? Racional. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Vamos orar? Senhor Deus e bondoso Pai, grato estamos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela comunhão do Espírito. E se há, ó Pai, a comunhão do Espírito, se há nessa igreja a mesma mente de Cristo, que nada possamos fazer com orgulho ou vanglória ou partidarismo, mas com humildade, considerando cada um dos outros superiores a nós mesmos. Por favor, nos dê a mente de Cristo, uma mente cheia do fruto do Espírito, uma mente repleta de amor, alegria, paz, longanimidade, sabedoria, domínio próprio e principalmente a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu te peço nesse momento, ó Pai, que o Senhor nos dê fé. Estudaremos agora um tópico dificílimo, este tópico do decreto dominical. E eu te peço que o Senhor abra a minha mente, abra os corações, que os solos, ó Pai, que a semente do Evangelho germine em solos produtivos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Miqueias assim descreve a Deus: quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoa os pecados e esquece da transgressão do Teu povo? Eu estava escutando aqui esse dueto cantar essa música maravilhosa, grande é o nosso Deus, e eu não consegui conter as minhas lágrimas. As lágrimas caíram, porque eu não sei porquê, mas eu não gosto de lembrar das obras infrutíferas das trevas. Paulo disse que o só mencionar é vergonha, mas eu lembrei do tempo que eu e o Alessandro cantávamos juntos sertanejo, né? E a gente ali louvava coisas infrutíferas, louvava o diabo falando de adultério e traição e músicas profanas, e hoje aqui ele estava louvando o nosso Deus com a sua voz, e eu estou louvando o nosso Deus pregando uma mensagem. Amém. Quem é semelhante a esse Deus que perdoa e esquece?
Ele pisa aos pés os nossos pecados e o lança nos mais profundos do mar. Eu não te conheço muito bem, não te conheço você que está me escutando pela internet, mas deixe-me te dizer em nome de Jesus, se você dar uma chance para Cristo, Ele te transformará. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, verso 25, que Deus, Ele é capaz de salvar totalmente aqueles que se acheguem a Cristo. Não importa quão longe você foi, quão baixo você desceu, quão longe para a direita ou para a esquerda, Cristo pode te salvar e Ele irá te salvar, se você abrir o seu coração e permitir que Cristo trabalhe em sua vida. Bem, como eu disse, título do sermão, gêmeas, mas não idênticas. Estudaremos sobre o decreto dominical. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. O decreto dominical deve ser estudado em Apocalipse 14, Apocalipse 13 e também Apocalipse 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e estudaremos brevemente as 3 mensagens angélicas e nós mostraremos biblicamente que cada mensagem particular, a do primeiro anjo, a do segundo anjo e a do terceiro anjo, tem tudo a ver com os mandamentos do Altíssimo. Me escute, por favor, em nome de Jesus. O grande conflito é em torno de adoração. E o último capítulo, que traz uma mensagem solene, uma mensagem de advertência, uma mensagem high time to wake up, uma mensagem para as pessoas acordar para realidades eternas. O último capítulo da Bíblia é Apocalipse 14. Me escutaram? Apocalipse 14 traz a última advertência para o mundo caído. Depois de Apocalipse 14 acabou. Apocalipse 15 mostra a indignação de Deus e o santuário se enchendo da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse 16 mostra Deus lançando as 7 pragas sobre o mundo caído. Apocalipse 18, 19 fala da condenação. Também Apocalipse 17 fala da condenação da grande meretriz e o julgamento da mesma. Apocalipse 20 fala sobre a segunda ressurreição, a destruição dos ímpios e o milênio no céu. E Apocalipse 21 e Apocalipse 22 fala sobre a cidade nova e a cidade santa que viveremos no céu. Então a mensagem presente para a igreja dos últimos dias é Apocalipse 14. E essa mensagem deve ser restaurada, essa mensagem deve ser pregada. Mas Satanás, Paulo diz o seguinte: o Deus deste século, não que Satanás seja um Deus, mas as pessoas fazem dele um Deus. O Deus deste século cegou a vista das pessoas para que o brilho do Evangelho não brilhe sobre eles. E Satanás tem cegado os líderes religiosos, tem cegado os pastores, tem cegado os anciões, tem cegado os diretores dos ministérios pessoais para que essa mensagem não seja pregada. Mas essa mensagem não pode sumir do nosso púlpito. A nossa igreja adventista tem um símbolo, a sua ideologia, as 3 mensagens angélicas, e ela deve ser retornada ao nosso púlpito. Porque essa mensagem é a última mensagem, um grande clamor, um alto clamor de advertência para o mundo corrompido e bêbado pelo vinho da Babilônia. Então eu quero estudar brevemente com você essas 3 mensagens e te dizer em nome de Jesus que cada uma, singularmente, particularmente, individualmente, tem a ver com os santos mandamentos de Deus. Então abra sua Bíblia em Apocalipse 14, nós leremos a partir do versículo 6, amém? Amém. A Bíblia diz, essa é a primeira voz, a primeira mensagem angélica: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho que é a igreja? Eterno. Então quando a pessoa disser para você que o evangelho começou em Mateus, fala é mentira. O evangelho é eterno. Ora, nós vemos o evangelho em Gênesis 3, verso 15, fala de Jesus Cristo prometido que pisaria a cabeça da serpente. A Abraão e a Jacó foi-lhe dito em Gênesis 49, verso 10, que o cedro não se arredaria de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que vinha o Messias, e a eles todos se ajuntarão. A mensagem de Cristo do Evangelho é eterna. Foi dita a Abraão, Moisés disse em Deuteronômio 18, Deus suscitará um profeta como eu, a eles ouvirá. Referia-se à pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é eterno. Isaías fala tanto do Messias, Jeremias e todos os profetas. Então esse texto é uma prova cabal que o Evangelho não começa em Mateus. O Evangelho é eterno. Não existe essa história que o Antigo Testamento foi abolido. Então a Bíblia diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, olhe para a sua Bíblia, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Veja, essa é uma mensagem universal. Agora veja a mensagem desse grande anjo. Veja comigo o versículo 7, dizendo em grande voz o que é a igreja. Diga comigo, todo mundo junto, você sabe de qual? Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo,
e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Que lindo, amém? É isso mesmo, tem que saber de qual mesmo. A mensagem para esse mundo é: tema a Deus. Sabe por que o primeiro anjo fala isso? Sabe por que essa mensagem é uma das mais importantes? Porque o mundo esqueceu o que é temer a Deus. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Dá um pause aí e vai para Deuteronômio. Corre lá em Deuteronômio, quarto livro da Bíblia. Vamos lá rapidinho. Deuteronômio. E nós vamos aprender aqui o que significa a palavra temer. A mensagem do primeiro anjo é temer a Deus e dar-lhe glória. Por que temer a Deus? O mundo esqueceu o que é temer a Deus. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Quando encontrarem, diga amém. Só escutei 2 amém. Amém? A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Olha aqui o que Deus vai dizer aqui. Quem dera que eles tivessem tal coração. Olha Deus falando isso. Quem dera. O desejo de Deus é que eles tivessem um coração como? Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo o quê? 9, 8, todos os meus mandamentos. Temer a Deus é entender que Ele é um ser superior, que nos criou, e nós mostramos isso quando nós obedecemos e guardamos em todo o tempo todos os seus mandamentos. Temer a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Ponto final. Temer a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Então a mensagem do primeiro anjo é o quê? Temer a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo já começou em 1844, dia 22 de outubro. E adorar aquele que o quê? Fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Por isso que o versículo 7 termina falando do quarto mandamento. Porque a grande apostasia do cristianismo apostatado não é revelada em nenhum dos outros mandamentos, a salvo o quarto. Você pode pregar em qualquer igreja sobre não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, não mentir, não roubar, honrar os pais e as mães, não adulterar, não cobiçar. Mas se você pregar sobre o sábado, eles não te escutam. A grande apostasia do cristianismo é o quarto mandamento. E por isso o primeiro anjo quer nos lembrar do quarto mandamento. O livro do Apocalipse, de todos os livros do Novo Testamento, é o livro que mais menciona o Antigo Testamento. E aqui João, inspirado pelo Espírito Santo, ele parafraseou o quarto mandamento. Porque Deus criou os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Lembra? De Êxodo capítulo 20, verso 8. O quarto mandamento. Diga comigo que você sabe de cor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É o dia que deve ser santo. O dia do sábado para o santificar. Não é para você fazer as suas obras. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não só trabalhar, toda a obra é nesse dia. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O verso 9 diz o quê? Então nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro trabalharás. Por quê? Porque o Senhor, o teu Deus, eu te digo, eu te criei. Nenhum dos outros 9 mandamentos diz quem é esse Deus. Quem é esse Deus que me diz para não adulterar? Quem me diz esse Deus? Quem é Ele para me dizer para não roubar? O quarto é o único que identifica esse Deus Altíssimo, o Deus vivo, o maior de todos os mandamentos, o centro da tábua de Deus, e o único que começa com a palavra lembre-se, porque Deus sabia que o povo esqueceria. E Deus termina dizendo quem é Ele, a autoridade de Deus, o selo de Deus. A Bíblia termina dizendo em Apocalipse, em Êxodo, o quarto mandamento, porque o Senhor teu Deus, em 6 dias, criou o que, igreja? O céu, e a terra, e o mar, e tudo que nele há. O que foi citado em Apocalipse. Mas ao 7º dia descansou. Por isso, o sábado, ele o santificou. Separou. É dele, e ponto final. Volte para Apocalipse, capítulo 14. Acho que essa é uma prova cabal, que a primeira mensagem angélica tem tudo a ver com os mandamentos de Deus. E não obstante, não diferente, a segunda mensagem também segue a mesma linha de raciocínio. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 14, verso 8, a segunda voz do segundo anjo. A Bíblia diz que seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo o que é a igreja? Caiu a grande Babilônia,
que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem é uma mensagem de advertência, uma mensagem de condenação, e Deus não condena o inocente ou a pessoa que não conhece. Então o fato dessa organização religiosa estar sendo julgada já demonstra que ela é culpada, porque Deus não culpa e não imputa juízo sobre uma pessoa ignorante, uma pessoa que não conhece. E Deus está condenando essa instituição religiosa. E a Bíblia diz que essa instituição religiosa tem embebedado o quê? O que fala? Algumas. Todas as nações. Leram isso? Com quem se embebedaram todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Vai lá rapidinho, Apocalipse 17. Vamos lá, Apocalipse 17. Vamos ler o versículo 1 e também o versículo 2. Apocalipse, capítulo 17. Estamos estudando agora a segunda mensagem angélica. Encontraram? Amém? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo que a igreja: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com que o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os moradores da terra. Está aí? Todos estão bêbados de novo por causa do vinho dessa organização? Vai lá para Apocalipse 18 agora. Passe uma página, Apocalipse 18. Vamos ler o versículo 2 e também o versículo 3. Amém? E aí nós concluímos a segunda mensagem angélica. A Bíblia diz: então exclamou com potente voz, dizendo o quê? A terceira vez, olha aí, igreja, como é importante esses versos. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Tem demônios morando nessa instituição religiosa. E se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de demônios impuros. E moradas de todo gênero de aves imundas e detestáveis. Pois por ela o quê? Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Novamente, olha, preste atenção, olhe para mim em nome de Jesus e preste atenção. É muito simples entender isso. Apocalipse 14, verso 8, Apocalipse 17, verso 2 e Apocalipse 18, verso 3 tem 3 coisas em comuns. Todos esses versos falam sobre uma mulher. E o que mulher significa em profecia, igreja? Igreja, mulher significa igreja, Efésios capítulo 5. Então, a primeira coisa em comum, a Bíblia está falando sobre uma organização religiosa, uma igreja, uma mulher. Mas a Bíblia chama essa mulher de prostituta ou meretriz. O que significa prostituta em Apocalipse? A igreja infiel. Terceira e última característica comum desses 3 versos. Essa prostituta, essa mulher infiel a Deus e aos mandamentos de Deus, ela contaminou todas as nações. Claro que não todas. Mas o número é tão grande, é tão demasiado, que a Bíblia fala que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E de fato existe uma instituição religiosa que difamou o templo de Deus e a morada do Altíssimo. Porque uma das maiores blasfêmias que existe é querer mudar o que o próprio Deus escreveu com o seu dedo em uma tábua de pedra. A Bíblia diz em Êxodo 31, verso 18, que tendo Deus falado com Moisés, deu-lhe 2 tábuas de pedra, tábuas de testemunho escritas pelo dedo de Deus. De Gênesis a Apocalipse você não verá nenhuma página da Bíblia escrita pelo dedo de Deus. Apenas os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E uma instituição teve a audácia de mudar o próprio mandamento de Deus. Então leia comigo. Este aqui é um próprio Papa falando, um Padre falando. Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do nenhuma, de Gênesis ao Apocalipse. E eu te provo na Bíblia 104 versos bíblicos que falam da santidade do sábado. E você não tem um que fala sobre o domingo. A palavra domingo nem aparece na Bíblia. O domingo é referido como o primeiro dia da semana, a o segundo dia. O único dia que é separado, criado, destinado por Deus para a adoração é o sábado. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Passa para a gente vai mostrar que a autoridade do papado, o selo do catolicismo é o domingo. E esse aqui é um livro católico, tá? Esse livro aqui não é um livro meu, é um livro católico. Chama Catholic Mirror, o espelho católico.
Está vendo? Um livro de 1893. Leia comigo. Os próprios católicos dizendo, nossos irmãos católicos. Os adventistas são o quê? O único grupo de cristãos que fazem da Bíblia o seu instrutor. Ninguém diz amém? Amém. Ninguém diz amém? O único que não consegue encontrar nas suas páginas, gente, eu conto que choro. Eu me emociono. A palavra de Deus deve ser exortada. Milhares de pessoas já morreram por essa palavra. E é uma blasfêmia mudar o que Deus diz. Nós somos o único grupo de cristãos que fazem a Bíblia o seu instrutor, que não consegue encontrar nas suas páginas qualquer outra autorização para a mudança do sétimo dia para o primeiro. Olha aí, daí o seu próprio nome, Adventista do sétimo dia. Pode passar o próximo slide, a gente não tem muito tempo. O catolicismo falando isso. O mundo protestante tem estado desde o seu começo no século XVI em completo acordo com a Igreja Católica, em guardar como dia santo não o sábado, mas o domingo. Quem criou o domingo? Roma. Roma criou o domingo. Então, quando você guarda o domingo, você está do lado do catolicismo e do lado do tanto de papa que já morreu, que autorizou essa mudança. Quando você guarda o sábado, você está do lado de Deus, de todos os apóstolos, de Jesus, Lucas capítulo 4, verso 16, de Paulo, Atos 17 até o capítulo 20, e de todos os apóstolos que guardaram o sábado, de Moisés, de Arão e de todos os patriarcas e profetas. Pode passar. E aqui, esse é o livro que eu disse, né? É um livro interessantíssimo. Esse aqui é como se fosse uma instrução, um estudo bíblico para a pessoa ser batizada no catecismo. Pode passar. E então eles terminam o livro dizendo o seguinte, olha que interessante, né? Aqui no finalzinho eu quero mostrar para você qual é o único sinal e selo de autoridade do catolicismo. Aqui fala o seguinte: tomarão eles de verdade a palavra escrita, somente a escritura unicamente, como a sua única autoridade e a sua norma, ou continuarão eles, o protestantismo, as igrejas evangélicas, ou continuarão eles a manter a doutrina e prática indefensável, autocontraditória e suicida de seguirem a autoridade da Igreja Católica e de usarem o sinal da sua autoridade? Peraí, qual é o sinal da autoridade? Guardarão eles o sábado do Senhor, o sétimo dia, de acordo com a Escritura, ou guardarão eles o domingo, de acordo com a tradição da Igreja? E o final do livro fala o seguinte: caro leitor, qual será a sua decisão? Então, meus amados irmãos, na Bíblia, nós não encontramos nenhum verso que fala da mudança do dia. Deus o santificou. Você entendeu por que a mensagem principal de Apocalipse é o capítulo 14? O mundo todo está bêbado. O mundo todo tem bebido dessas fontes diabólicas, dizendo que o domingo é o dia de Deus, que a pessoa morre e ela vai para a glória ou vai para o inferno, vai queimar para sempre eternamente. Não existe imortalidade da alma. E sobre essas duas pseudo-doutrinas que dizem que a solenidade do sábado foi transferida para o domingo e que a pessoa vive para sempre, que veio do Espiritismo, o mundo todo será enganado. E então vamos estudar agora a terceira e última mensagem, Apocalipse capítulo 14, vamos ver a partir do versículo 9. A Bíblia diz que seguiu-se a estes outro anjo. Qual agora, igreja? O terceiro, dizendo em grande voz o que é igreja? Olha a mensagem mais dura. Você leia o livro de John, qual é o nome dele? John, o primeiro historiador adventista. É um livro fantástico, a história do adventismo no mundo. John Whitborn, ele fala nesse livro que todos os patriarcas, as pessoas que fundaram o adventismo, eles pensavam assim, que de todos os textos bíblicos, essa é a advertência mais pesada que encontramos na Bíblia. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem mais triste, mais dura e mais severa. E isso nos mostra como Deus vê um ato de abominação mudar o seu próprio mandamento. Então veja comigo que mensagem dura do terceiro anjo, dizendo em grande voz o que é a igreja? Se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a marca sobre a fronte ou sobre a mão direita, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. A primeira vez que Deus vai derramar a sua ira sem nenhuma mistura de misericórdia, derramado sem mistura da taça da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem e da marca do seu nome. E como a terceira mensagem acaba? Aqui está a perseverança dos... Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Gente, eu acho lindo como que acaba o alto clamor. São 3 mensagens duras que Deus queria acordar, porque se Deus falasse calminho, ninguém acordava. Se uma pessoa, pensa comigo, por favor, número 3, raciocine comigo. Se eu estou passeando com minha esposa e eu vejo um homem abusando de uma mulher bêbada na rua, eu não vou com flores para conversar com esse homem. Eu vou proteger a vítima que está sendo seduzida, que está sendo abduzida, que está sendo molestada. E eu vou ter que agir com severidade, vou ter que empurrar o homem e tirar a mulher daquela situação. E Deus está vendo um tanto de gente bêbada pelas doutrinas da Babilônia. E por isso que a mensagem deve ser dura. Porque Deus quer ganhar o coração das pessoas que estão bêbadas. A pessoa que está bêbada está desnorteada, não tem senso próprio, não tem coordenação motora, às vezes nem sabe por que está bêbada. E como saberão se não há quem pregue? Por isso precisamos pregar que está errado acreditar que um homem pode perdoar os seus pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. Papa e padre nenhum pode perdoar os pecados. Está errado acreditar que o domingo é o dia de Deus, porque não é o dia de Deus. E a igreja precisa dizer isso. Então a mensagem de Apocalipse 14 termina dizendo: o que? Que mensagem linda? Aqui está a perseverança dos salvos, dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos lá agora para Apocalipse capítulo 10. Vamos entrar no desenvolvimento do sermão. Foi uma longa introdução, me perdoem. Mas, como eu disse, o decreto dominical deve ser estudado em 3 etapas. Apocalipse 14, entendendo que tudo é sobre os mandamentos de Deus, o conflito final. De um lado, Satanás querendo ser adorado, e de outro lado, Deus querendo a nossa adoração. Agora vamos estudar Apocalipse capítulo 10, e depois iremos para Apocalipse capítulo 13. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer mais uma oração? Santo e bondoso Deus que vive pelos séculos dos séculos. Graças estamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso. E eu tenho certeza, Pai, que se tiver alguém aqui ao som da minha voz, que tenha escutado essa mensagem severa e dura, mas mensagem de amor, eu te peço em nome de Jesus que toque o coração dessa pessoa. A Bíblia diz que o filho pródigo sofria em Lucas capítulo 15, verso 17. Mas então ele caiu em si, levantou-se e foi ter com seu pai. E a Bíblia fala como o Senhor trata as pessoas que voltam para os seus braços. O Senhor põe uma coroa sobre a cabeça, um anel sobre as mãos, sandálias novas e roupagem nova. Por favor, ó Pai, nos vista com o manto sagrado da justiça de Cristo e abra nossa mente para entender Apocalipse capítulo 10. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma tendência de falar às vezes um pouco rápido. Não sei se vocês já perceberam. Se acontecer de novo, por favor, fale, André, um pouquinho mais devagar, tá bom? Eu vou acatar esse comando, porque tudo deve ser com ordem e decência, para que todos entendam. Tá tudo ok até agora? Estamos na mesma página? Todo mundo entendendo? Se tiver uma dúvida, pode levantar a mão, tá bom? Ah, fala espanhol? Mas tá dando para entender? Tá dando para entender. Que bom, Deus seja louvado. Temos aqui alguns amigos espanhóis que estão acompanhando a gente. Deus seja louvado. Então a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 10, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Todos encontraram? Apocalipse capítulo 10, verso 1 e verso 2. Numa visão, João viu isso. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E ele tinha na mão o que, igreja? E tinha na mão um livro como? Fechado ou aberto? Um livro aberto. Pôs o pé direito aonde? No mar. E pôs o pé esquerdo aonde? Quem é esse anjo? Hã? Opa, amém. Deus seja louvado pela sua vida. Jesus. Todos deveriam ter falado Jesus.
Isso é simples e fácil de ser entendido. Apocalipse capítulo 1 mostra Jesus glorificado. Apocalipse capítulo 4 mostra Jesus glorificado. E aqui em Apocalipse 10 mostra Jesus glorificado. A única diferença é que aqui fala Jesus sendo um anjo. Mas todos esses capítulos mostram Jesus como? Da mesma forma, vindo sobre as nuvens, com um arco-íris por cima da sua cabeça. Sim ou não? É a visão de Jesus glorificado. Com o rosto como o do sol. Quem que tem o rosto como o do sol? E quem que tem as pernas como de fogo, colunas de fogo, como o Apocalipse descreve? Jesus Cristo. E então o versículo 2 fala o quê? Que ele tinha na mão um livro aberto. Você que está me escutando, talvez você se assuste, mas como assim Apocalipse está chamando Jesus de um anjo? Sim, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de Jesus também como um anjo. Eu preguei aqui sábado retrasado, quem lembra de Zacarias capítulo 3? Que o anjo do Senhor estava na presença de Josué, e tomou este a palavra e disse, o anjo do Senhor disse para Josué, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com linhos finos. A gente viu aqui o anjo do Senhor perdoando os pecados de Josué, mas só Jesus pode perdoar os pecados, só Deus pode perdoar os pecados. O anjo do Senhor salva e redime, Isaías 63, verso 17, 11 até o 17. O anjo do Senhor salva e redime. O anjo do Senhor salva o pecado. O anjo, Jesus Cristo é o chefe dos anjos. É isso que significa arcanjo. Arcanjo Miguel. Quem é como Deus, chefe dos anjos. Não estou falando que Jesus foi criado. Jesus nunca foi criado. Jesus é eterno. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ele é Deus em todas as instâncias. Tanto como o Pai é Deus, Cristo é Deus. E como o Espírito Santo é Deus. Ele é criador, não criatura. Mas ele assemelha-se às suas criaturas. Por isso ele é o chefe dos anjos. Ele é o nosso arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não é um anjo comum, gente. É o único, só existe um arcanjo, é o chefe dos anjos. 1 Tessalonicenses 4,16. Portanto, o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. A voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão. Amém. Quem que é esse, senão Jesus? E Jesus vai falar uma palavra e os mortos ressuscitarão. É este anjo, o arcanjo Miguel, que lutou contra Satanás para levar uma mensagem, porque Gabriel estava o quê? Tentando impedir Satanás por 21 dias. Gabriel, o anjo mais poderoso do céu, não conseguiu parar o príncipe da peste, Satanás. Não conseguiu. O que mostra que Satanás era mais forte que Gabriel. E Jesus, o arcanjo Miguel, teve que descer e Satanás saiu correndo. Todas as lutas entre Miguel e Satanás, Satanás perdeu. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos. Jesus e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão foi expulso. Judas versículo 9 fala que Miguel resgatou o corpo de Moisés e o ressuscitou. Então aqui a Bíblia diz que o quê? Que Jesus Cristo tinha na mão um livro aberto. A Bíblia diz, lembra desse livro? Que livro é esse, igreja? Vamos lá. Daniel. E ele estava querendo falar sobre o quê? Sobre os 7 selos de Apocalipse 6. O livro estava fechado, selado para os tempos futuros. E Jesus Cristo apenas poderia abrir o livro de Daniel. Porque a Bíblia diz, vai lá comigo, eu não quero só citar aqui não, Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 5, me perdoe, Apocalipse capítulo 5, vamos ler verso 3, verso 4 e verso 5. Apocalipse capítulo 5, verso 3, verso 4 e verso 5. Quando encontrarem, diga amém. Amém. Amém? A Bíblia diz, ora, nem no céu, nem acima da terra, nem abaixo da terra, o quê? Não havia nenhuma pessoa digna de abrir o livro. E o verso 4 fala que ele chorou, João, e eu chorava, porque ninguém se achava digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Olha isso, você escutou? Nem no céu não havia ninguém digno de abrir o livro. Mas escute o versículo 5, que lindo versículo. A Bíblia diz que um dos anciões disse o que para ele, João? Não chore, João. Por que, igreja? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então seria uma grande contradição não dizer que o anjo de Apocalipse 10 é Jesus. Porque se você falar que o anjo de Apocalipse 10 não é Jesus, você tem que rasgar da sua Bíblia Apocalipse 4, Apocalipse 5 e Apocalipse 6, que fala dos 7 selos de Jesus Cristo. Porque Apocalipse 6, sempre que um selo era aberto, o que a Bíblia dizia?
Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, quando o cordeiro abriu o segundo selo, Jesus abriu o selo. E só ele era digno, porque ele foi o único que morreu. Por isso ele era digno e tinha autoridade para abrir o selo. Então a Bíblia diz, amada igreja, olha essa imagem aqui, Jesus Cristo, com um livro aberto na sua mão, com um arco-íris por cima da sua cabeça, ele glorificado, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, com o rosto como de fogo e com os pés como coluna de fogo, ele colocou um pé aonde? O direito, o principal, colocou aonde? No mar. Presta atenção nesse detalhe. E o esquerdo aonde? Por que vocês acham que ele colocou um mar sobre o mar, um pé sobre o mar e o outro sobre a terra? Por quê? Vamos lá. Me ajudem, estamos sendo televisionados. Me ajudem, igreja. Por quê? Autoridade, vamos lá, seja mais preciso. Domínio, mas por que o mar e a terra? Apocalipse 13, vamos lá, estamos falando do decreto, por quê? Por causa das duas bestas. Curiosamente, Apocalipse 13, do versículo 1 até o versículo 11, fala de uma besta que sai do mar. E do versículo 11 até o versículo 18, fala de uma besta que sai da terra. Por isso que Jesus colocou um pé sobre o mar e sobre a terra. Ele pisou a serpente. Qualquer adversário para Jesus é fichinha, ele coloca o pé em cima, mostra a autoridade e domínio. Amém? Amém. Que amém mais fraco. Mostra a autoridade e domínio, por isso Jesus pisou no mar e a terra. Amém? Amém. Agora finalmente vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, vamos estudar aqui a besta que sai da terra e a besta que sai do mar. Primeiramente, crianças, estamos na casa de Deus, tá bom? Vamos calar na presença dele, ele está olhando para a gente, tá bom? Todo mundo. Amém? A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 1, eu não quero me demorar muito, o tempo está passando já, sobre a besta do mar. Não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro. Já peguei vários sermões aqui sobre a besta do mar. Lembra? Já falei sobre a cor de Deus, o azul, a cor que falta, falei sobre Apocalipse 13. É hora de acordar, Apocalipse 17, Apocalipse 13. Já peguei muitos sermões aqui sobre essa besta do mar. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 1, vi emergir do mar uma besta. Com quantas cabeças, igrejas? 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres o quê? 10 diademas. E sobre a cabeça, um nome de blasfêmia. E como que era essa besta? Olha a imagem. A besta que vi era semelhante a leopardo. Olha aqui a imagem dela, semelhante a leopardo. Com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tá vendo? Quem que é o dragão na Bíblia? Satanás. Então deu-lhe o dragão, Satanás, a essa besta, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal se curou. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram a besta, dizendo, quem é? E adoraram o dragão que deu a sua autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferiu o quê? Arrogância, blasfêmia e autoridade para agir por quanto tempo, igreja? 42 meses. E abriu a boca para difamar o santo tabernáculo de Deus, a saber os que habitam no céu. Também lhe foi dado autoridade para pelejar contra os santos do Altíssimo e lhes vencesse. E também lhe foi entregue o domínio, as línguas, os tribos e os povos. Então aqui nós vemos Apocalipse 1, 13, do versículo 1 até o versículo 7. E o versículo 8 termina dizendo que todos foram enganados. A Bíblia diz, e adorá-la-ão, essa besta e Satanás, adorá-la-ão todos os habitantes da terra. Aqueles cujo nome não foi escrito no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, logicamente, não vai ser todos que vão adorá-la. Porque aqueles que têm o nome aonde? No livro do Cordeiro, não vai adorar a besta. Mas o número é tão grande que a Bíblia diz, adorarão todos os habitantes da terra. Então, o que eu devo fazer para eu não cair na armadilha? Não pense você que você é forte o suficiente. Satanás enganou santos anjos que nunca caíram. Enganou Adão e Eva que nunca caiu. E Satanás ele não vai usar um cassino. Não vai usar um bar. Satanás nos últimos dias com as suas artimanhas tem usado uma instituição religiosa. Porque ninguém desconfiaria de uma igreja. E ele tem feito o maior estrago com uma igreja.
E essa besta, pode passar o próximo slide, ela saiu do mar. Por que ela saiu do mar? Apocalipse 17, verso 15, fala que as águas sobre as quais a mulher está sentada são povos, multidões, nações e tribos. Então mar significa o quê? Muita gente. Então essa besta, ela saiu de um continente muito numeroso. Pode passar a próxima imagem, né? Essa besta, essa nação, animal e besta, em Apocalipse simboliza nação, país, reino. Então essa besta, ela saiu de um continente muito numeroso. E a Bíblia diz que ela tinha 10 chifres, 7 cabeças. Está tendo um problema aí, não conseguiu passar, né? Mas aí, ótimo aí, olha aí, que perfeito. Então essa besta, ela saiu do continente europeu. E aqui nós vemos as 10 tribos bárbaras. Já estudamos isso, já falei sobre isso, né? Essas são as 10 cabeças, os 10 reinos. Mas tinha, são os 10 chifres, os reinos. Mas a Bíblia diz que são 7 cabeças, porque 3 desses reinos caíram. Pode passar o próximo slide. E de fato, 3 reinos caíram, dessas 3 tribos bárbaras. Para permitir a hegemonia, né? Para permitir a união, a consumação da união do romanismo no seu estado religioso, 3 impérios estavam atrapalhando. São estes, os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Esse último aqui, os ostrogodos, foi o último no ano 538 a ser subjugado por Roma. E então, quando esse último foi destruído, os 7 impérios tinham o quê? Uma mente, alinhamento de propósito. E em fevereiro, quando os ostrogodos foram destruídos, fevereiro do ano 538, começa Roma. Lembra dos dedos da estátua? O barro com ferro? Lembra? Aqui começa os dedos da estátua. Do ano 538, Roma sai do seu estado imperial para o seu estado papal e religioso. Essas 3 tribos não adoravam o Deus verdadeiro. E essas outras 7 sim. Então elas se uniram e entregaram o poder ao papado. Por isso que o papa é chamado de pontífice, que era um título dado aos imperadores romanos. Pode passar a próxima foto, por favor. Essas são as 10 tribos bárbaras. E nós lemos em Apocalipse 13, verso 5, que a essa besta, que eu já expliquei, por que as 7 cabeças, os 7 chifres. Entenderam? Todos entenderam? Viveu num continente muito numeroso. De fato, a Europa era o continente mais numeroso na época, né, escrito na Bíblia. Essa besta foi lhe dada uma boca. Lembra de Daniel capítulo 7, verso 25? Que tinham, e também Daniel 7, verso 7? Do animal terrível e espantoso que pisava aos pés e perseguia os santos de Deus e mudou os tempos e a lei. Então, esse é o mesmo chifre de Daniel 7, que abriu a sua boca para quê? Para difamar, para blasfemar e para perseguir o povo de Deus por quanto tempo, igreja? 42. Só que os 42 meses é o mesmo tempo profético de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também é o mesmo tempo profético de 1260 anos. Muito bem, vocês estão já alinhados. A gente já pegou aqui sobre várias vezes isso. Por quê? O calendário judaico, ele tinha 30 dias no mês, indiferentemente, todo mês 30 dias no mês. Então o ano era 360 dias. 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio, 1260 dias. Só que a Bíblia diz, entenderam? Entenderam? Sério mesmo? Se não, rebobino. 42 meses é o equivalente a 3 anos e meio. 3 anos e meio em dias, contando 360, né? 3 anos e meio é 1260 dias. Um tempo é um ano, aramaico. Um tempo, 2 tempos são quantos anos então? 2 anos. Se um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, metade de um ano, 3 anos e meio. Tudo mesmo profecia. 3 anos e meio é igual a 1260 dias. Mas então por que a gente tem 1260 anos? Por que, igreja? Um dia em profecia significa? Como a gente sabe disso? Ezequiel 4, verso 6 e Números capítulo 14, verso 34. Então, biblicamente, né, um dia equivale a um ano nos livros de Daniel e Apocalipse. Profecia somente. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, esse poder religioso perseguindo o povo de Deus. E a história comprova isso. Durante 1200, eu já falei sobre isso, né? Os 1260 anos. Do ano 538 até o ano 1798 houve perseguição. Claro que não no início, no ano 538,
estava ali constituindo como uma potência perseguidora. Mas ao longo das eras, provou-se, abre o livro da história, pesquisa no Wikipedia, no Google, pode passar o próximo slide, que o povo de Deus foi entregue a esse poder religioso. Pode passar. E eles foram de fato perseguidos por muitos e muitos anos. E das formas de tortura mais tristes. Olha aí, eram queimados com óleo quente na boca, pode passar. Fotos duras, né? Mas acontecia, né? Pode passar a próxima foto. Tá vendo? Também tinha essa roda aí que moía todos os ossos da pessoa, pode passar também. Isso foi durante o tempo da Inquisição, né? O tempo das Guerras Santas, o tempo que o catolicismo perseguiu várias pessoas, né? Queimados vivos, né? Queimados não só na fogueira, como também nesse tacho de óleo quente, pode passar, né? E aqui mostra o calendário romano, como de fato eles mudaram o tempo e a lei. São tantas as provas que mostram que esse poder foi de Roma, que estava de Roma. Porque lembra do leão? Lembra da besta que parecia como leão? Quem era o leão? Em Daniel? Babilônia. Quem veio depois de Babilônia? Os Medo-Persas, com o urso. E quem foi o terceiro reino? Leopardo. Grécia. E quem no ano 176 ou 178, 176? Quem destruiu Grécia? Roma. Fica fácil, foi o quarto reino. E foi o reino mais longo até agora. Eles mudaram o tempo, inclusive hoje, o nosso calendário é romano. Setembro, né, veio de Roma, agosto de Augusto, o imperador romano, né, pode passar. Eles mudaram não só o tempo, como foi profetizado. Gente, você está olhando na sua casa, você deve estar assustado, talvez você é católico. Abra a sua Bíblia em Daniel 7, verso 25. A Bíblia diz que essa besta de 10 cabeças, esse animal terrível e espantoso, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Eles mudaram o tempo, o calendário, e também mudaram a lei. Tiraram, não farás para ti imagem de escultura, né? Porque eles é o que mais tem na Igreja Católica, várias imagens de escultura, e também tirou o quarto dia, lembra-te do dia do sábado para Deus santificar. E o mandamento que era o sétimo, não cobiçarás, eles dividiram em dois, né? Não cobiçarás as coisas alheias e não desejarás a mulher do teu próximo, e colocou esse mandamento aqui como terceiro, guarda, domingo e festas. Só que a grande blasfêmia é o seguinte: a primeira tábua do mandamento é o amor nosso para com Deus, sim ou não? E a segunda tábua do mandamento é o nosso amor para com o nosso próximo. Só que no catecismo nós temos, no lugar que pertence só a Deus, nas 4 primeiras tábuas, quem nós temos aqui no quarto mandamento? Honra o teu pai. Mas quem que é o pai para o católico? Pontífice, né? Pontífice, o Papa. E quem que é a mãe do católico? E Deus precisa que o povo se levante e fale que isso é uma blasfêmia. Nenhum homem tem o direito de estar do lado da tábua de Deus. É errado, muito errado. E Deus se ira com isso. O mandamento que deve ser restaurado, lembrado para toda a nação, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, sem mais delongas, né, a Bíblia diz que essa besta, ela seria curada. Lembra do versículo 2? Que essa ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta. Então vamos finalizar o nosso sermão falando sobre essa última besta. A besta que sai da terra. Quem é a besta que sai da terra, igreja? O que? Ninguém falou? Quem é a besta que sai da terra, igreja? Vamos lá, vamos estudar juntos. A besta que sai da terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Vamos ler a partir do versículo 11, amém? A Bíblia diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía quantos chifres, igreja? 2 chifres. Falava como? Falava como um cordeiro, mas parecia como um dragão. Lembra que nós identificamos a besta que sai do mar, como a Europa, por ser um continente muito populoso? Porque mar em profecia simboliza muita gente. Se mar simboliza muita gente, terra simboliza o quê? Pouca, escassez de gente, pouca gente. Então, essa besta, nós sabemos que besta ou animal simboliza nação, reino ou poder. Então, esse reino de Apocalipse 13, verso 11, deve ser um reino com pouca gente, quando ele se iniciou. Deve ser um país novo. Mas não pode ser qualquer país.
Porque a Bíblia diz que ele tem quantos chifres? 2. Então ele deveria ter 2 poderes legislativos no seu início, quando as suas bases foram lançadas. E esses 2 poderes, a Bíblia diz também, em Apocalipse 13, verso 11, que esses 2 poderes, né, desse país novo, da terra, ele pareceria com quem? Com o cordeiro, mas falava como? O dragão. Então esse país não pode ser a China. A China não parece com um cordeiro, não tem protestantismo lá. Não pode ser a Índia, lá é o hinduísmo, 99% das religiões. Não pode ser um país da Ásia, nem tampouco da África. Deve ser um país que aparenta ser um cordeiro, porque o cordeiro é Jesus Cristo e o dragão é o diabo. Então tem que ser um país que parece um cordeiro, mas fala como um dragão. A Igreja Adventista e vários homens fortes da Reforma têm entendido que essa besta que sai da terra é os Estados Unidos da América. E vamos estudar por vários motivos. Um deles é um país novo, relativamente, né? Quando o povo de Deus saiu da perseguição da Europa, eles vieram num barco até a Inglaterra, chamado Speedwell. E lá o barco chegou bem fraquinho e saiu lá do sul da Inglaterra, numa cidade que chama Clapham Meeting, e saiu até naquela região de New England. Por isso chama Nova Inglaterra, ali em cima, perto de Canérica. E eles saíram numa jornada longa e exaustiva, num pequeno barco chamado Mayflower, e chegaram nos Estados Unidos. E quando chegou aqui, esse país enorme, era só terra e poucas pessoas. E esse país foi fundado com 2 poderes principais: o poder religioso e a liberdade religiosa, e o poder civil e a liberdade civil. Se você estudar a história dos Estados Unidos, esses são os 2 principais pilares dos Estados Unidos: liberdade religiosa e liberdade civil. 2 pilares principais dos Estados Unidos. Está vendo os 2 poderes, os 2 chifres? E ele parecia como um cordeiro. Qual é o país mundial com o maior número de protestantes? Estados Unidos da América. O país mais protestante do mundo. Que parece como um cordeiro, mas fala como um dragão. Então vamos continuar a leitura do texto comigo. A Bíblia diz: vi ainda outra besta emergir da terra, né, que possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. A Bíblia diz que ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta. A segunda besta vai fazer com que o mundo adore a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E a Bíblia diz que ela também opera grandes sinais, versículo 13, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E o versículo 14 fala que ela também seduzirá os homens da terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo para os que habitam sobre a terra que façam o que, a igreja? Uma imagem para a besta, aquela que ferida a espada cicatrizou e foi curada. E a Bíblia diz, lê comigo o versículo 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E vai ser um decreto universal a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca, que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca da besta, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu quero falar sobre o versículo 18, leia comigo. Aquele que tem sabedoria, o quê? Calcule, entenda o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Por que o número da besta, a marca da besta, a imagem da besta é o número 6? Por quê? Qual dia o homem foi feito? O homem não foi feito no 6º dia? O próprio texto explica. Aquele que tem entendimento, sabedoria, entenda, calcule o número da besta. Mas o calcular não é fazer uma conta de algoritmos. O calcular aqui é aquele calcular de Daniel, lembra? Pesado fostes na balança e achado em falta. Deus estava dizendo: eu vi as suas ações, eu vi os seus atos. Você foi pesado na balança, foi julgado e achado em falta. Vejam o que essa organização tem feito, né? Calcule o número da besta, olhe os sinais.
Por quê? Pois é número de homem. O número 6 é número de homem. O homem foi feito ao 6º dia. Ao passo que o número 7 é o número de quem, igreja? Deus. O número da perfeição. Então o número 7 é o número da perfeição. Ao passo que o número 6 é o número da imperfeição. Então o conflito aqui é um conflito de adoração. A marca da besta é uma imposição autoritária de um mandamento que não existe na Bíblia. Um decreto dominical. Ao passo que o número 7, o selo de Deus, é o santo sábio dos mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que essa segunda besta, que saiu da terra, com esses dois grandes poderes, essa besta, ela vai fazer com que toda a terra crie uma imagem para a besta. Ora, o que é uma imagem, se não uma reflexão, algo sinônimo, algo parecido? E nós sabemos, nós já lemos, que o sinal de autoridade do catolicismo diante de todo mundo chama-se o quê? Domingo. Inclusive, eles dizem que todas as igrejas, eles chamam as filhas para voltarem para a mãe, porque nesse único ponto todas as igrejas caem. Elas continuam guardando o domingo por autoridade de Roma e de Roma apenas. E aí, meus amados irmãos, quando nós pregávamos sobre isso, que um dia um decreto dominical sairia dos Estados Unidos da América, que esse país que tanto pregava sobre liberdade religiosa e poder civil, esse país perseguiria o povo de Deus e daria o poder para Roma, que eles se juntariam em uma perseguição, as pessoas nos ridicularizavam. As pessoas falavam que era uma loucura, que isso nunca aconteceria, e hoje, logo, o mundo descobrirá que os adventistas sempre estiveram certos. As profecias se cumprirão. E o meu apelo para você em nome de Jesus, pode colocar uma música, família. O meu apelo para você em nome de Jesus é que você esteja do lado de Cristo. O mundo encaminha para o fim. Logo, esse decreto de morte, isso é bíblico, amados. A Bíblia diz que foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse. Como que um país fala? Como que uma nação fala? Por decretos e por leis. Sairá uma lei, essa lei vai falar. E essa lei vai dizer que todos aqueles que não guardam este dia errado, no domingo, eles serão perseguidos. Eles não poderão nem comprar e nem vender. E vai ser para todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos. A Bíblia diz que não poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca da besta. A marca da autoridade da besta. Entendemos que a besta é o catolicismo, a besta do mar. E a marca da autoridade do catolicismo é o domingo. E os Estados Unidos fará com que todas as nações do mundo reverenciem e volte, como era na Idade Média, a dar o poder de volta para o papado. Cadê aquele slide lá? Eu queria mostrar o que está prestes a ser passado no Senado americano. Vai acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer ano que vem. Pode ser daqui 20 anos, 100 anos. Ou pode ser que ano que vem mesmo. Não é uma mensagem para alarmar ninguém, mas é uma mensagem para que vocês acordem, para que eu acorde, para que possamos entender que Jesus está voltando. Veja o que está acontecendo, igreja. Esse aqui é o projeto do ano 2025. Você pode entrar no site republicano, você pode entrar lá e você pode ler tudo. Eu não sei se você está ciente, mas o mundo se caminha para o fim. O decreto dominical virá. Isso aqui está disponível para todas as pessoas. Pode entrar lá, projeto 2025. Esse é um projeto presidencial. O que o ex-presidente Trump quer fazer no ano de 2025, caso ele seja eleito. Abra o seu ouvido. Veja isso. É Deus alertando, igreja, acorde. E se nós não estamos pregando agora, em tempos oportunos, o que será quando sair o decreto? Esse é o momento de pregar. Esse é o tempo de pegar todos os pulmões, a colocar uma placa na rua e falar: caiu a grande Babilônia. Chega, irmãos, de pregar outros sermões. Devíamos pregar outros sermões também, mas o mais importante agora é Apocalipse 14. Precisamos alertar o mundo. Passe, por favor, o próximo slide. Olha isso, igreja. Se você for ler, a gente não tem tempo. Já acabou o tempo, né, Léo? Mas são 920 páginas do projeto para o ano 2025. Eu acredito que o Trump vai ganhar. Ele está lá em cima nas pesquisas. 920 páginas, você pode baixar e ler tudo.
Nós temos a tradução aqui que o pastor fala sério, o pastor Eliazar fez, né? Na página 589 do capítulo 18, quando fala sobre o labor, sobre o trabalho, tem toda uma seção nesse grande livro sobre o sábado e o descanso dominical. E que eles querem impor o domingo como dia nacional nos Estados Unidos para ser cultuado pelas famílias americanas. Vai acontecer. Isso que fala no projeto republicano. Descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. Ó, que coisa linda, hein? E até muito recentemente a tradição judaico-cristã buscou honrar esse mandato por meio da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de folga compartilhado, pode passar, um dia de folga compartilhado possibilita que as famílias e comunidades desfrutem de tempo juntos. É o que Deus quer, a gente santifica o sábado, né? Passa tempo juntos. Em vez de como indivíduos isolados, e proporciona um ritmo de vida mais saudável para todos. Olha que bonito tem aqui, né? Mas agora aqui vai fechando cedo. Esse dia será oficializado como o domingo. Peraí, mas acabou de falar uma coisa linda lá, que o sábado é o dia de Deus. Não dá para entender como é que as pessoas são tão cegas. Lá fala que o sábado é o dia de Deus, mas o dia será oficializado como? Por isso que a Bíblia diz que vale mais obedecer a Deus do que? Viu o conflito entre Deus e Satanás? Se você ler Apocalipse 13, o versículo 2, o versículo 8, o versículo 11 e o versículo 15, aparece 4 vezes a palavra adoração. O ponto central ali das bestas e Deus é a adoração. E quando nós guardamos o domingo como dia de Deus, estamos do lado de Satanás, da besta da terra, da besta do mar e de todas essas pessoas, e do papado que já morreu, e de Constantino, que é um homem morto. E quando se posicionamos do lado de Deus, todo mundo da Bíblia guardou o sábado, todo mundo. É um safe ground, é um chão seguro de se posicionar do lado do sábado. Esse dia será oficializado como domingo, exceto para trabalhadores que guardam o sábado. Ah, então tá bem, né? Em um tempo diferente, como por exemplo do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Claro que o decreto dominical não vai chegar com um decreto de morte, todo mundo vai morrer, né? Mas passos estão sendo dados, pequenos passos. No início, vai confundir muito. A Bíblia diz que o engano vai ser tão grande, que se possível, até os eleitos serão enganados. Jesus disse em Mateus 24, e ore para que a sua fuga não caia no sábado. Jesus disse, vai ter uma grande perseguição. E nos últimos dias, você precisa ser fiel a Deus. Tem mais um slide? O último? Acabou. Nós estamos vivendo os últimos dias. Deus está voltando. Isso pode acontecer ano que vem. Como não pode acontecer, pode ser que o Trump nem ganhe as eleições e não aconteça. O intuito aqui não é alarmar e preocupar ninguém. O intuito é te lembrar que você precisa melhorar a sua vida espiritual. Jesus está voltando. Se nós não estamos tendo forças para pregar nem para os de fora, significa que nós estamos mortos espiritualmente. Melhore a sua vida com Deus, meu amado irmão. Eu quero fazer um apelo para você na internet e aqui no tempo físico. Melhore a sua vida com Deus. Está escrito, vai acontecer. É uma questão de tempo. Eu acredito piamente que será na minha geração. Eu acredito piamente que será nos próximos anos. Eu tenho a convicção, Deus tem me falado, André, eu estou voltando. E eu tenho aproveitado toda a oportunidade para falar de Deus. Me escute em nome de Jesus. Coloque a sua casa em ordem. Coloque os seus filhos em ordem. Maridos, orem pelas suas esposas. Esposas, orem pelos seus maridos. Irmãos, orem pelos membros da sua igreja. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Logo, os Estados Unidos, junto com o catolicismo, se unirá. E por essas duas pseudo-doutrinas, do domingo espúrio e da imortalidade da alma, Satanás personificará Cristo. Fingirá ser Jesus voltando e enganará muitos. Uma minoria se posicionará do lado de Deus e será perseguida. E quando esse dia chegar, você estará disposto a morrer por Cristo se for necessário?
Quando o decreto sair nos Estados Unidos, nós estamos aqui. Não quero falar para você agora que está acompanhando aí. Quero falar para você que mora aqui nos Estados Unidos. Quando o decreto sair, você amará mais esse país do que a Deus? Coloque a sua vida em ordem. O sinal do decreto será o sinal para a igreja procurar o quê? Auxílio nas pequenas cidades. Deus não deixará as grandes cidades também alheias. Ficará alguns grupos de missionários para pregar e alertar. Mas como o cerco romano no ano 70 foi o sinal para Israel sair de Jerusalém, o decreto dominical é o sinal para o povo de Deus sair das grandes cidades. Buscar o auxílio na natureza, educar os nossos filhos perto da natureza. É um sermão difícil de pregar, as pessoas até aprendejam, mas é verdade, temos que buscar os auxílios na natureza, plantar, colher, ensinar os valores da vida. A cidade está permeada de pecado. Essa é a mensagem para a igreja de hoje. Deus está voltando. O decreto vai acontecer. Agora esqueça um pouco sobre a besta e tente matar todas as bestas dentro de você. Lembra de Paulo? Nos últimos dias tempos difíceis sobrevirão. Porque os homens serão o quê? Ele está falando dos últimos dias, profecia. Mas ele não fala sobre a besta do mal, a besta da terra. Porque os homens serão avarentos, egoístas, jactanciosos, orgulhosos, sem domínios próprios, infiéis, caluniadores, inimigos do bem, mais prazeres do mundo que amigos de Deus. Não deixe que esse mundo ofusque o brilho do céu. Não deixe que os Estados Unidos e as belezas do capitalismo ofusque a beleza do refúgio nos campos, de uma vida simples ao lado de Deus. Mas vale morrer com Cristo do que viver uma vida de luxo do lado de Satanás. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, graças estamos pelo teu amor, pela tua palavra. Uma mensagem dura hoje, mas necessária. Sabemos que em breve haverá o dia que será requerido de todas as pessoas, tanto os pequenos como os grandes, os ricos e os pobres, que tomam uma posição. E haverá dois grupos de pessoas, Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse 7, Apocalipse 14, que haverá um grupo que receberá o selo do Deus vivo e será selado sobre a fronte e sobre a mão. Esse grupo é conhecido como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Porém, um grupo maior, infelizmente, fará uma imagem à besta, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca da besta, a autoridade da besta e o número do seu nome. Sabemos que a autoridade da besta é o domingo, e esse dia será conclamado como dia de adoração. E quando esse tempo chegar, saberemos que breve estará a sua vinda. Não teremos o que temer. Salmos 91 se cumprirá. 1000 cairão de um lado e 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos veremos a destruição do ímpio. Por quê? Porque fizemos do Altíssimo a nossa morada, o nosso baluarte, o nosso refúgio. Senhor Deus, nos proteja quando esse tempo chegar. Será um tempo tão duro, tão difícil. Daniel fala que muitos serão provados no fogo. E alguns passarão essa prova. E outros serão peneirados, infelizmente, e deixarão os bancos da nossa igreja. Para estarmos com Deus lá no céu, precisamos estar com eles aqui. Será que poderíamos nós, como Jesus disse para João e Tiago, será que vocês podem ser batizados pelo batismo que eu fui batizado? Será que nós teremos coragem de ser batizados pelo batismo de Cristo? Passar pelo sofrimento, tomar a nossa cruz, carregar a nossa cruz, subjugar o próprio eu, morrer para o mundo, para a concupiscência do mundo, morrer para a carne e viver para o Espírito? Senhor, eu quero clamar em nome de Jesus que o Senhor tire de nós, ó Pai, tudo que pertence ao diabo. Nós não queremos nada com o diabo, o seu estilo de vida, a sua moda, a sua forma de vestir, de falar, de se comportar. Que possamos entender, ó Pai, que somos as últimas gerações a pisar nesse mundo. Jesus está voltando. Nos ajude a estar preparados para subir com Cristo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém.